Maravilhoso Deus, amado Senhor, Pai eterno, Deus de infinita bondade e misericórdia. Como diz tua palavra, Pai, o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. É muito bom, Pai, poder estar contigo. É muito bom, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, ser convencido por Ti a estarmos num lugar tão propício para a paz, para a alegria de Deus, para um momento em que seremos instruídos por Ti através da Sagrada Escritura. Sim, Pai. Começamos então mais um propósito, mais uma campanha, mais um passo de fé. É a nossa campanha de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje chega ao seu dia de número 13. Muito obrigado, Senhor. Temos passado por experiências únicas e maravilhosas. E quem de fato tem participado tem experimentado a boa e perfeita vontade de Deus, pois é a tua palavra que nos dá essa garantia em nome de Jesus. Mas antes de começarmos a profetizar segundo a tua palavra e a orar através da mesma, quero sempre te agradecer por todos que continuam conosco, todos os meus irmãos e irmãs que participam desta transmissão, deste canal, deste ministério. Louvo o teu nome, Pai, pela insistência e pela perseverança, pois está escrito: ser fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. E obrigado, Pai, pelo meu irmão e pela minha irmã que está conosco pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre os vossos corações e que a graça de Deus os abrace, os apanhe e o teu Espírito Santo os convença desta boa medida, dessa porção, desse tesouro, Pai, que se chama Palavra de Deus e que nos enriquece de tal modo que não sabemos pesá-la. Portanto, eu só posso te celebrar e te glorificar pela vida de todos, em nome de Jesus. Pela fé, apresento ao Senhor todos os pedidos de orações que nos são conhecidos, mensagens de textos, comentários, áudios, fotografias e até mesmo aquele ou aquela que falou conosco, mas que nem mesmo expressou a sua vontade, nem mesmo disse o seu nome, porque o mesmo e a mesma está esperando apenas em ti e confia que o Senhor está no controle e que sabe de todas as coisas, em nome de Jesus. Que mais uma vez, Pai, todos venham a saber que aquilo que nós nos propomos nesse propósito é segundo a tua palavra, é segundo a tua voz, a voz do bom pastor, as quais suas ovelhas a escutam e a obedecem em Cristo Jesus. Como foi dito, Pai, continuamos a nossa marcha triunfal. É o dia de número 13 e agora estamos ainda no capítulo de número 5, só que
a partir do versículo 17. Antes desse texto, Pai, é dito que a igreja naqueles dias estava sendo acrescentada. Milagres, sinais, maravilhas, prodígios. A prosperidade estava no meio da igreja. Ninguém passava necessidade. Todos tinham tudo em comum, uns ajudavam os outros. Era uma bênção, estavam no centro da tua vontade e do teu querer. Mas aí, a partir do versículo 17, a Bíblia nos mostra algo que acontece, que também acontece nos nossos dias. Tua palavra vai dizer que os religiosos daquela época, os mestres da lei, aqueles que se diziam pessoas de Deus, começaram a invejar os apóstolos. Começaram a ter rixas contra a igreja, o que partia somente deles. É o próprio texto que diz. E em virtude dessa inveja e dessa perseguição, estes homens colocaram os apóstolos numa prisão, numa cadeia, num cárcere público. Mas mediante isso, de repente, um anjo veio. E quando ele veio, a prisão em que os apóstolos estavam encarcerados, tua palavra diz que ele os levou para fora da prisão, para fora daquela humilhação. Mas ele apenas não fez isso. Ele deixou um recado, uma mensagem. Ele disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Aleluia! Essa mensagem, Pai, do anjo, da parte de Deus em Cristo Jesus, não é apenas para os apóstolos. Não é apenas para a igreja do primeiro século. É para a igreja como um todo, inclusive nós aqui neste tempo presente. Porque, querendo ou não, se verdadeiramente estamos no centro da vontade de Deus e do seu querer, como assim estavam os apóstolos e toda a igreja naquela época, então, por certo, seremos perseguidos, seremos invejados, e o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, tentarão nos prender em suas mentiras, dizendo então que estamos enfermos, que estamos sozinhos, que estamos em meio, quem sabe, no pior momento das nossas vidas, seja ele qual for. Pois todos nós aqui temos diferentes lutas e adversidades, mas algo em comum nós temos. Repito, se somos fiéis e leais ao Senhor, então esta prisão, esta corrente, esta cadeia, este sofrimento, esta angústia, este choro, esta dor, esta dúvida, ela vem do inimigo, vem do acusador, vem do perseguidor. E nós agora, à luz da tua palavra, tomamos então para nós a mensagem deste anjo que veio para os apóstolos e para a igreja, que diz: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Eu creio que alguns aqui já estão discernindo a tua vontade a respeito desta tribulação, a respeito desse momento tão difícil. Porque de fato Deus quer nos livrar, quer nos libertar, nos curar, nos salvar, nos dar paz, nos dar prosperidade. Mas tudo isso para quê?
para testemunharmos o reino de Deus e a sua justiça. Logo, com as palavras do anjo do Senhor, a mensagem desta vida. E a mensagem desta vida é que Jesus Cristo salva e liberta o homem do pecado. E que este mesmo Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado, nos chamou para uma vida em abundância. Mas quando falamos em abundância, nós não estamos falando a respeito das riquezas desta terra. Nós não estamos falando sobre aquilo que o homem pensa ser algo que o mesmo merece. Porque lá na frente, quando os apóstolos são mais uma vez interrogados pelos religiosos da época, os inimigos da igreja, os apóstolos dizem: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E ao anunciar isto, não estamos falando somente sobre terceiros, mas sobre nós mesmos. Porque a Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. E aí alguém pode dizer: poxa, quer dizer que eu não vou poder fazer mais o que eu quero? Basicamente sim. E na verdade faremos aquilo que não apenas o Senhor quer, mas o que é melhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, é certa a vitória e o testemunho que daremos, mas temos que ser pacientes. Porque neste mundo teremos aflições, contudo, Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos e nos livraria de todas as aflições. Porque a verdade é que depois desta confrontação por parte do inimigo, eles ainda tiveram a ousadia de açoitar os apóstolos. E o mundo é assim. Sempre vai querer nos punir, sempre vai querer nos açoitar, nos humilhar, tentar nos parar. Mas como já foi dito, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E quando as tribulações aparecerem mais uma vez, além de nos lembrarmos que é uma nova oportunidade para testemunhar o poder de Deus em nossas vidas para outras pessoas, algo aqui que é maravilhoso, Pai. Porque o texto diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Aleluia! Talvez é isso que está nos faltando. Maturidade espiritual. Para entender que o nosso sofrimento não é vão. É para a glória de Deus. E que se estamos sendo constantemente perseguidos, humilhados por servir a Jesus, por desfrutar da liberdade em Cristo Jesus, proclamando a mensagem da vida, então nós somos mais do que vencedores. Somos bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Portanto, que não usemos a nossa liberdade e venhamos confundi-la com libertinagem. Porque a liberdade que Cristo nos deu foi para vencer em seu nome, honrar o Rei e glorificá-lo nessa terra, sabendo que um dia receberemos o nosso galardão e toda lágrima será enxugada em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde,
e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, nos dando a sua paz, é o que nós pedimos. Oramos em Cristo Jesus. Amém.